Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, se for no aplicativo Band Rádios. Ai, tio Rei, perdi tudo. Tá bom, vai lá no meu blog, www.reinaldoazevedo.com.br, e você pode assistir ao programa. Muita gente faz isso também, né? Um programa feito, e hoje eu resolvi roubar essa condição dele, porque como vocês podem ver, eu vim com um sotaque caribenho. Mas o dono da manemolência... é um programa feito com cintura. A gente não é do tipo que fica exibindo cicatrizes e tal, mas de qualquer modo nós somos pessoas descontraídas, leves. Ainda mais na sexta-feira, sem dúvida. Boa noite, Reinaldo. Na sexta-feira, é verdade. Eu, por exemplo, vim hoje vestido para matar. Não é? Ele veio caribenho. Ainda caribenho, até o chapéu Panamá, hoje eu troquei. Né? Ô, bonitão, Augusto, põe para carregar aqui para nós, me ajude, por favor. Esse é o Augusto, ele tenta não aparecer, mas ele tem muitos fãs na internet. Né? Ele tem uns crushes aí na internet. Crushes, mulheres, homens, X, tudo de olho no Augustão, né? E, ó, posso dar uma dica, sem compromisso, quer dizer... Não é o que eu tô sabendo. tá com compromisso? Essa amarrou, Augustão? Beleza. Não é o que eu tô sabendo. Amarrada também está... Ah, isso sim. A menina má. Eu ainda sou uma garotinha. Mal também amo, não é mesmo? Pesando baixo. Aê! Boa noite, Maia. Muita maldade no coração. Ah, fim de semana tá aí, né? Sexta-feira da maldade. Sexta-feira da maldade. Como se diz em dois corpos, partir pro crime. A giripoca vai piar. Eu não gosto dessa metáfora de partir para o crime. Não gosto. É verdade. Tem que chamar o Sérgio Moro. E sim, claro, a nossa densidade peninsular. Devo dire che ti voglio Crushes são um monte. Né? Sim. Nas redes sociais também, os mais variados. Boa noite, Valdir. Boa noite. Exatamente. Olha, a gente está vivendo, juro, o mundo anda realmente da pá virada, né? O Augusto, tá aqui os textos que eu pedi? Tá. Então, não, tá aqui, meu filho, tá aqui. Olha, quem for namorar com o Augusto não pode ter ciúme do Reinaldo, né? Isso, exatamente. Não, porque claro olha, que não. aqui é um a questão, relacionamento assim... A questão é a seguinte, é a questão de prioridade. Né? É. O ministro da Educação, né? O Abraham Weintraub. Sim. Que nós já vimos, é um homem que ele tem baixa tolerância para divergência. Já vimos isso. Ele é agressivo, ele é uma pessoa dura. E isso faz supor sempre que estamos diante de alguém muito rigoroso, ali com o chamado padrão intelectual, padrão moral, né? Como é regra nesse governo, são pessoas severas, né? E que gostam de desqualificar o interlocutor. Inclusive ideologicamente. Tanto é que o ministro... quando ele decidiu fazer um corte de verbas de universidades federais, ele cortou muito especialmente a verba de 3 delas, né? A Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade de Brasília, que também é federal, porque ele disse que tinha muita balbúrdia. Né? Muita balbúrdia. Eu entendi que, muito comunista. Muito godechal. Exatamente. Não quero saber. Tal, né? E ele resolveu hoje publicar um Twitter, né? Dizendo o seguinte, aspas, há uma série de fake news, ele escreveu tudo junto, mas aí eu nem levei em conta, porque na internet, né? A meu respeito, algumas nas quais eu incitaria com S. Ele é ministro da Educação, responsável em última instância pela política de alfabetização do país, e é por isso que isso é relevante. Lá veio o Reinaldo, encheu o saco com gramática, só porque foi professor de português. Não!
Não, olha, se ele fosse ministro da infraestrutura, eu ia dizer, ministro, não escreve incitaria com S, não, escreve com C. Uma dica. Uma dica. Né? Mas ele é ministro da educação. Ele responde, ele vai responder durante sei lá quanto tempo pelo padrão, pela política pública de educação brasileira. E ele escreve incitaria com S. Isso ele fez às 12h33, depois ele deu sumiço no tweet e botou um outro às 12h44, alguém o alertou para isso. Né? Então, algumas fake news, nas quais, algumas nas quais eu incitaria a violência com S. Tenho 47 anos, trabalho há 30, pago meus impostos, estou com minha esposa há 25 anos e temos 3 filhos. Não há caso de violência em minha família, nem passagens pela polícia. Ministro, como diria Shawn Mendes, algumas coisas sobre as quais nós temos de conversar. Eu sei que há algumas coisas sobre as quais nós temos de conversar. Não é isso? Tem uma musiquinha do Shawn Mendes que tem essa letra. Lembra dela? Eu tô tentando descobrir qual é. Never Be Alone. Isso. Daqui a pouco nós toca. Né? Vamos lá. Há uma série de fake news a meu respeito, algumas nas quais eu incitaria a violência. Não, ministro. Segundo as quais. Algumas nas quais, quando eu era professor de redação, eu tinha algumas coisas que perdi um ponto mesmo. Por exemplo, fazer uma coisa como essa, usar onde como pronome relativo, excepcionalmente até pode, porque vem uma derivação do locativo no latim, depois vocês procuram tudo isso. Quando fala de local, né? Pode, né? No geral, cabe o relativo, mas vá lá. Né? Então, segundo as quais, ministro, eu incitaria a violência. Tenho 47... Depois vou falar do conteúdo. Calma, o senhor não se apresse. Tenho 47 anos, trabalho há 30, pago meus impostos, estou com a minha esposa há 25 anos. Não há caso de violência em minha... algumas das quais eu incitaria a violência. Tenho 47 anos, trabalho há 30, pago meus impostos, estou com minha esposa há 25 anos e temos 3 filhos. Depois desse 25 anos tem que ter uma vírgula. Se o senhor não fosse ministro da Educação, eu deixaria passar. Sabe por quê, ministro? Esse negócio de que não tem vírgula quando tem E é um erro, viu, ministro? Não é assim. Se muda o sujeito, tem vírgula. Nas orações coordenadas. Então, o senhor está usando aqui como sujeito eu, né? 25 anos, aí passa por nós. E temos, vírgula. Vírgula do sujeito. Então, tem que botar. Não há caso de violência em minha vida, vírgula, nem... Não cabe essa vírgula antes do... não cabe. Entendeu? Porque o nem é um conectivo. Então, não tem essa vírgula. Mas note, mesmo segundo as quais, e essas duas vírgulas, uma mais e outra menos, eu deixaria... Agora, eu incitaria a IA do balacobaco. A IA do balacobaco, aí é o problema de alfabetização. Problema primário de alfabetização. Que o desqualifica para ser ministro da Educação. Você sabe quando era presidente, o Reinaldo Azevedo até cravou em mim o nome apedeuta. O apedeuta. E olha que eu fiz um monte de universidade, dividi outra. Eu fiz menos universidades. O senhor já sabe que tá certo. Menos que fala. Menos do que se fala, do que eu mesmo falei. Eu dividi algumas e falei que era coisa nova. Ô, Fábio Cuba, é aquele negócio ali do poder, você sabe como é que é, né? A gente vai levando ali e tal. Mas, de qualquer modo, né? E o Reinaldo pregou o negócio de pedeuta de mim, que eu nem sabia o que era. Depois eu fui ver o que era. É gente de poucas letras, né? Porque, de vez em quando, eu falava, é o operário que não estudou. Eu fazia um pouco apologia do não estudo. E o Reinaldo não gostava disso. Mas eu só fiz o Senai. O ministro fez economia na USP. E agora apareceu uma ficha dele de quando estudando de 1 ano e meio, que é um horror. Ele não era um estudante. E ele fez um vídeo todo choroso. Mostrou até cicatriz agora. É uma coisa muito bonita. Ô, ministro, e tem umas coisas ruins aqui. Porque como nós vivemos essa fase desse moralismo rastaquera, michuruca, né, em que as pessoas expõem coisas da sua vida privada como exemplos a serem seguidos. Então vamos lá. Há uma série de fake news a meu respeito, algumas das quais... Tenho 47 anos, trabalho há 30.
Você ter começado a trabalhar aos 17 não quer dizer que você não seja uma pessoa violenta. Eu, por exemplo, comecei com 15. Imagina, eu fui auxiliar de contabilidade. Imagina que graça um auxiliar de contabilidade como eu. E antes disso eu fui boy num banco durante 15 dias. Por que 15 só? Porque eu era muito orgulhoso. Sei. É um banco que já nem existe mais, Banco Bandeirantes chamava. E aí era a época das moedinhas, as pessoas ficavam colecionando moedinha, porquinho, né? No Carvalho, né? E depois tinha que levar para fazer contar moedinha. E colecionava por 15 dias. E o único lugar que tinha uma máquina de contar moedinha era a Aspa. Lembra a Aspa? Vocês nem lembram, a Aspa com H. Era uma financeira aí e tal. E tinha máquina de contar moedinha. Então você chegava, jogava tudo numa espécie de um funil e ela ia fazendo. E as pessoas pegavam, botavam nos saquinhos, botavam os valores e tal. E aí você saía com um carrinho do supermercado com 1 tonelada de moeda, levava na Aspa, voltava já com tudo contado. E na volta, eu e um outro rapaz chamado Reinaldo também, que me chamava de Charal, que me dava vontade de dar uma bifa, né? Reinaldo, você tá ouvindo, mas eu detestava. Já faz tempo também, né? Na volta, o carrinho enroscou num buraco no asfalto, e tem uma poça d'água, e caíram 2 saquinhos de dinheiro lá. Né? Aí ele disse, Xará, a gente vai contar, vamos enfiar a mão. Eu falei, eu não enfio. Mas tá Eu não vou enfiar a mão de jeito nenhum. Falei, a gente chega lá e fala que caiu e que tá lá. Aí chegou e falou, caiu. Aí o gerente, muito fofo, disse assim, fez assim, volta lá e pega. Esticou o braço. Assim, apontou. volta lá e pega. Eu ainda disse, não, mas não tem que ter uma luva, vou enfiar a mão no... Que luva? Meio na linha assim, pobre não tem que ter luva, pobre tem mais é que enfiar a mão na merda. Aí falou assim, volta lá e pega. Eu falei, mas não tem maluco, que luva? Aí eu falei pra ele, aí eu tinha 15 anos, eu chamei a mãe dele ao debate. Eu não vou dar uma puta, vai, enfia essa mão. Você acredita que ele me demitiu? Não. Que coisa. Altivez. Altivez. Mas nem por isso, porque eu comecei aos 15, eu sou mais manso, mais violento. Então isso não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Ministro, pago meus impostos. Quem diz que gente violenta não paga imposto? Paga imposto também. Estou com minha esposa há 25 anos. Espera aí. O presidente, nos últimos 25 anos, teve 3 esposas. O presidente tem menos caráter do que o Weintraub? Ou é mais dedicado à violência do que ele por causa disso? O discurso do Bolsonaro incita a violência, eu acho. Mas não porque ele teve 3 mulheres. 3 oficiais, né? Naquela resposta que ele deu ao repórter da Folha, ele disse que usava o apartamento para comer gente quando estava solteiro. Considerando que não estava falando de canibalismo, suponho que estivesse se referindo àquilo naquilo. O fato de alguém ter 3 mulheres, 4 mulheres, 10 mulheres, torna a pessoa mais ou menos propensa à violência? Eu não sabia. Eu não sabia disso. O que uma coisa tem a ver com outra? E não há caso de violência na minha vida, nem passagem pela polícia. Quando eu tenho 3 filhos, como se... Quer dizer que ter 3 filhos, ter filhos... seria uma condição contraditória com a violência. Logo, não tê-los... Você tem filho, Fábio? Não. Conhecido? Não. Não, nem desconhecido. Também não. Então, você está mais sujeito à violência do que eu. Sim. Porque eu tenho filho. Quer dizer, você pode ser uma pessoa mais violenta do que eu. Pode ser. O Voglio Bene, o lado siciliano dele, deriva do quê? Porque também não tem filhos conhecidos. Isso é uma bobagem. Ô, ministro... O que essa vida privada toda tem a ver com o fato do senhor incitar com C a violência ou não? Incitar. Né? Não, seria incitar mesmo, porque o N, como uma consoante antes, transforma em sibilante. Mas é que não é. Né? Não é. É como com intenção, C. por exemplo. Hã? Como intenção, Tensão, por exemplo. Né? É que não é. Né? Mas há excepcionalidades poucas na língua portuguesa, por exemplo... Transar, tem um N antes e a gente diz transar e não diz transar, que é aquilo transar, né, ministro? Que é uma coisa que... Comer gente. É um sinônimo, É sexta-feira, mas vamos lá, né? É sexta-feira, mas o horário é o mesmo. Menina má, né? Menina má. Veja, né? Sabe, eu ainda sou uma garotinha. Garotinha, vai falando coisa.
Foi Pesando baixo pelos Então é o seguinte, ó, campos, ser uma menina. vida privada não serve de medida para políticas públicas. E comportamentos privados também. O Stalin, eu lembrei no texto aqui, o Stalin pegava criancinhas no colo, perguntava para a mãe, ele tá melhor, sarou da gripe, coitado. Porque morava todo mundo no Kremlin, era o surubão comunista do Kremlin, no sentido político, né? Todo mundo morando no Kremlin e tal. Aí, Fábio Cuba, ele está no livro A Corte do Czar Vermelho, do Simão Sebag Montefiore. Momento cultural. Perguntava, você como é que tá, tal. E no dia seguinte ele mandava matar o pai da criança. Então você gostar de criancinha, ter uma vida tchuca-tchuca, não quer dizer que você seja legal. Tem um poema maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade, pequenininho, chamado Fábula Búlgara, Momento cultural. em que ele fala do czar naturalista, que caçava homens e achou uma barbaridade quando lhe contaram que se caçavam borboletas. Tem gente que não gosta que se caça borboleta, mas acha normal que se caçem pessoas. E, ministro, não evoque a vida privada. O senhor tem uma ação contra o seu pai de interdição, que está na terceira instância. Veja, eu nunca falei disso, eu sei disso faz tempo. Eu nunca falei disso. Porque não estamos falando de vida privada. O ministro nunca tinha oferecido antes a vida dele como exemplo. Agora ele ofereceu. O senhor tenta interditar o seu pai na justiça em terceira instância, acusando de não estar no pleno gozo das faculdades mentais por uma questão de herança. Então fazer o seguinte, Ana Karenina, as famílias são felizes ou infelizes à sua maneira. Ou cada uma é infeliz à sua maneira. Então o senhor fica aí com a sua, cada um fique com a sua, cuide da sua, respeitando as regras do jogo e os direitos individuais, e nós ficamos bem. E o senhor pensa em políticas públicas para a educação e pense em ser um pouco mais reverente ao decoro, às regras do jogo, às leis, à tolerância, à divergência, à Constituição. E agora apareceu uma ficha sua do primeiro ano e meio na USP como estudante, e o senhor não era, estava muito longe de ser um estudante exemplar. Pela sua ficha, um ministro da Educação, veja só, o ministro da Educação fosse pegar a ficha de um Weintraub, falar assim, deixa eu ver como andam esses estudantes de escola pública. Pega a ficha do Weintraub e fala, olha, dinheiro público desperdiçado. Aí o senhor veio a público para dizer, de novo, vida privada, que os seus pais tinham se separado, que o senhor sofreu um acidente, que o senhor fez uma cirurgia, mostrou a cicatriz, agora virou onda, o Bolsonaro mostra a cicatriz num programa de TV. O ministro da Educação mostra a cicatriz. Se isso for qualidade, nós teremos um governo realmente de primeiríssima qualidade. Eu nunca tinha visto barriga de presidente da República antes. Mentira, porque uma vez no Piauí, Ah, meu Deus. eu tava com short vermelho. É. Piauí, tem uma praiazinha desse tamanho, Fábio. Ah, mas o senhor tava na Pode ver praia. o Piauí, parece um saco de pipoca, assim mesmo. É uma praiazinha de deserto ali. E eu tava na praia, né, com short vermelho lindo, e eu tava com as panças de fora ali. Mas eu tava na praia, algum fotografou de longe. Eu não exibi minha barriga. Foi um paparazzi, né? O que é isso? É um fotógrafo que tira fotos de famosos escondidos. Mas por que fala paparazzi? É Paparazzi é origem um termo italiana. italiano. Ah, o Alexandre entendi. o Volumbeni sabe melhor. Ele que ensinou a gente. Tá certo. Eu só queria saber o que era. Obrigado, viu, gente? Imagina. Tiraram foto da minha barriga, mas foi sem eu querer. Eu não levantei a barriga. Você imagina se eu, Lula, à época, num programa de televisão, pego e levanto e mostro minha barriga. Nossa. Eu falo, grosso, operário, é isso aí, 9 dedos, língua presa, né? Aí o outro vai mostrar a barriga e fala, olha a barriga dele, coisa linda, que cicatriz maravilhosa. Então, eu nunca tinha visto a barriga de um presidente antes e nunca tinha visto antes os ombros desnudos de um ministro da Educação. Em matéria de ineditismo, estamos bem. Agora eu quero saber o que isso vai resultar no tocante às políticas públicas. Né? Queridos,
crítico, você critica. Passe a fazer a coisa certa. Passe a fazer a coisa certa. Né? Porque aqui a gente achou o Shawn Mendes. Sim, claro. O Shawn Mendes. Eu até esquecido dele. Shawn Mendes, aí, ó. Bonitinho. Shawn Mendes. Põe no comecinho. Põe no comecinho. Põe no comecinho. Não, agora. I promise that one day I'll be around. I'll keep you safe, I'll keep you sound. Prometo que um dia estarei perto para te manter segura, para te manter em paz. Right now it's pretty crazy and I don't know how to stop but slow it Mas agora tá down. tudo muito louco e eu não consigo parar. Vou ter que me mandar, você vai ficar sozinho. Hey, Hey, quer dizer, there are some things we need to aí, tem talk algumas coisas sobre as quais a gente precisa conversar, Maiara. and I can't stay. Não posso ficar. Vou. Just let me hold you for a little longer Vamos dar um now. abraço um pouquinho mais longo do que de costume? Como a gente é Pega um pedacinho do meu coração Make it all your own. e faça como se fosse seu. We are apart. É. Never be Eu estarei sempre alone. perto. Você nunca estará sozinho. Never be alone. Ministro, ouve um pouquinho de Shawn Mendes. Fique leve, fique bem. Viu, ministro? É isso aí. Quer fazer comercial para não encavalar? Vamos então? Vamos lá, Fábio Cuba, vai lá. Vai. A Embratel é muito mais que conectividade. Oferecemos as soluções digitais mais completas e avançadas do mercado. Com toda essa infraestrutura e tecnologia, o seu negócio passa a ter a qualidade, a capilaridade e a segurança que precisa. Isso é mais que telecom. Isso é Embratel. Isso é a sua empresa no próximo nível. Conheça todas as nossas soluções em embratel.com.br. O Açaí Atacadista está sempre com você, sempre com a maior variedade e o menor preço para as suas compras no atacado ou no varejo. Carnes, frios, doces e salgados, bebidas, hortifruti, higiene e limpeza, tudo o que você precisa para a sua casa ou seu comércio. E você pode pagar com diversos cartões de débito e crédito. Faça o melhor, vá agora mesmo ao Açaí Atacadista, aproveitar e economizar. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Oi, aqui é o Thiago Abravanel falando. Pedir reembolso médico dá uma preguiça, né? Mas aquela burocracia acabou. Com o Sul América Saúde é muito simples e você faz tudo pelo app. Agora é só sair cantando. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América. Quem tem Sul América Saúde tem reembolso digital e resolve tudo pelo app. Peça pro seu corretor. Saiba mais em sulamericatacomtudo.com.br. Tá com Sul América, tá com tudo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta no Tile para São Paulo, aplicativo e redes sociais. Urb et Orbe. Para a cidade e o mundo. Para Roma e para o mundo. A produção industrial? Produção industrial, Reinaldo, registra uma queda de 1,3% de fevereiro para março. Este é o pior resultado para um mês desde setembro de 2018, quando o setor teve retração de 2,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção industrial caiu 6,1%. Já no acumulado do ano, o setor tem queda de 2,2%. Tudo muito ruim. Só não vou dizer que não poderia ser pior, porque sempre pode, né? Como a gente tem visto em alguns setores, sempre pode piorar, né? É um índice desastroso, sobretudo quando analisado, né? Na comparação dos períodos, que é uma queda de 6,1%, né? No acumulado do ano, 2,2%. A indústria é o setor ainda, embora não seja o setor que mais emprega, mas é o setor que mais impacta, porque ela é a origem das outras
dos outros ramos da economia. E também aquela que paga os melhores salários. Então, isso significa que você tem um empobrecimento efetivo, se você considera a massa dos trabalhadores, isso significa que a economia está parada, né? Então, nós encerramos o ano com a perspectiva de crescer este ano 2,7%, 2,8%. As projeções já falam na metade disso, em 1,4%. Né? A responsabilidade de Bolsonaro nisso, a responsabilidade no sentido de que ele fez algo que resultou nisso, não. A responsabilidade dele é de outra natureza. Dado esse quadro, é claro que a gente precisa de um presidente que esteja preocupado com coisas mais sérias do que essas coisas que temos visto por aí. É certo que Bolsonaro deveria estar mais preocupado com o Brasil do que com a Venezuela, mais preocupado com o Brasil do que com a Argentina. Fez uma outra em relação à Argentina que é inacreditável. Isso aqui traduz falta de confiança. Será que a reforma da Previdência pode resolver tudo? Não. Não, a reforma da Previdência é apenas um item. A reforma da Previdência, por exemplo, nada pode contra o endividamento dos estados. Por si, não. O impacto fiscal dela não é imediato. Também a ideia de você aprovar a reforma da Previdência e os investimentos virando uma avalanche também é falsa. É preciso tirar essas ilusões da frente. Tem que conversar sério, que nem o Shawn Mendes. Há umas coisas sobre as quais a gente precisa falar. Né? Bolsonaro, e quando você estiver deitadinho olhando as estrelas, e eu também, são as mesmas estrelas.